Olá, amigos do Esporte a Motor. Chegamos ao 13º episódio da nossa série Lendas do Automobilismo. Hoje vamos falar do piloto que, em números, tornou-se o maior campeão de todos os tempos, empatado em títulos, 7 para cada um, com Michael Schumacher. Mas é o recordista de vitórias, de poles e de pódios na Fórmula 1. Um cara que já fez história dentro das pistas, que está trilhando um caminho cada vez mais importante fora das pistas e que de uns tempos para cá ficou até um pouquinho mais brasileiro. Vamos juntos relembrar a trajetória de Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, sempre com o oferecimento do Autocompara. Na hora de proteger você e o seu carro, encontre as melhores seguradoras do mercado de um jeito rápido, seguro e 100% digital com Autocompara. O interesse do Hamilton pelas corridas começou quando o pai deu a ele um carrinho de radiocontrole e ele tinha apenas 6 anos de idade. Recentemente, o Hamilton até me contou em entrevista para o Jornal da Band que ele ainda guarda este brinquedo. Nessa mesma época, a Fórmula 1 assistia ao auge da carreira de Ayrton Senna, que chegaria ao tricampeonato mundial no final do ano. E é aí que surge o primeiro elo de Hamilton com o Brasil. Embora o adversário de Ayrton fosse justamente um inglês, no caso Nigel Mansell, a aura de herói do piloto brasileiro fez com que ele se tornasse o grande ídolo de Lewis Hamilton. É por isso que nas primeiras fotos dele no kart a gente já vê o capacete inspirado na temática e nas cores usadas pelo Senna. O primeiro kart do Hamilton foi comprado pelo pai dele no Natal de 1991, inicialmente como outro brinquedo qualquer. Mas o Hamilton foi mostrando aptidão e passou a competir oficialmente. A partir daí, o pai teve que dobrar jornadas e arrumar trabalhos paralelos para garantir a continuidade do Hamilton nas pistas. O esforço deu resultado. Em 1995, aos 10 anos, o Hamilton conquistou o título britânico da categoria cadete no kart. Foi naquele mesmo ano que ele procurou Ron Dennis na festa de premiação da Autosport, vejam só, pedindo um autógrafo e dizendo que ele queria correr pela McLaren um dia. A história vocês provavelmente já conhecem. O Ron Dennis brincou, pedindo para que o garoto Hamilton ligasse para ele dali a 9 anos. Mas o que aconteceu de fato foi o contrário. Depois de mais 2 títulos britânicos no kart, foi o Ron Dennis quem ligou para o Sr. Anthony Hamilton em 1998, oferecendo uma vaga como jovem talento da McLaren. Era um contrato de longo prazo em um formato totalmente novo. A equipe e a Mercedes-Benz dariam o apoio necessário para a carreira dele e teriam a opção de contratá-lo quando chegasse a idade de correr na Fórmula 1. Evidentemente, o Anthony Hamilton aceitou correndo o acordo e a carreira do filho finalmente deslanchou. Em 2000, ele ganhou a Copa do Mundo de kart e foi campeão europeu, superando Nico Rosberg, que então era seu companheiro de equipe e também um dos melhores amigos. A equipe pertencia ao Keck Rosberg, pai de Nico. Com o talento que tinha e o apoio que passou a receber, nada mais parou o Lewis Hamilton. Ele conquistou os títulos da Fórmula Renault britânica em 2003, da Fórmula 3 europeia em 2005 e da GP2 em 2006, depois de uma boa disputa com Nelson Piquet, que foi o vice-campeão. E o timing para Hamilton bater as portas da Fórmula 1 foi perfeito. E isso é tudo para uma carreira bem-sucedida. A McLaren, então, perdeu seus 2 pilotos para 2007.
O Juan Pablo Montoya tinha assinado o contrato para correr na NASCAR e o Kimi Raikkonen estava de saída para a Ferrari. O Montoya, aliás, saiu antes do fim do ano em função do mau relacionamento que ele tinha na equipe, sendo substituído pelo espanhol Pedro de la Rosa. O de la Rosa não fez um trabalho ruim, não. Chegou a subir no pódio em segundo lugar na Hungria e tinha até a expectativa de ser contratado para 2007. Mas ele mesmo, o espanhol, conta que depois de fazer um teste junto com o Hamilton, percebeu que o cara era diferenciado e que ele não tinha a menor chance de competir com o Hamilton por essa vaga. De fato, o Ron Dennis optou pelo Hamilton, mesmo sendo um novato de 22 anos de idade. A McLaren não contratava um estreante como piloto titular desde 1993, quando fez a experiência com Michael Andretti e que não deu certo. Nem preciso dizer que a história com o Hamilton foi bem diferente, né? A ponto de desestabilizar o cara que chegou para ser o piloto principal da McLaren, o Fernando Alonso, já então bicampeão mundial. Os dois viveram aquela guerra em 2007 que resultou na saída de Alonso no fim do ano e na perda do campeonato para Kimi Raikkonen por apenas 1 ponto. Mas para mim, o que ainda fica daquele ano foi a naturalidade com que o Hamilton encarou cada passo, inclusive conquistando a primeira pole, a primeira vitória da carreira dele em uma pista onde nunca havia pilotado, né? No caso, o circuito de Montreal, no Canadá. Agora, sabe o que é muito curioso e que eu também já ouvi dele em entrevistas? Em 2008, ele chegou e saiu daqui do Brasil como inimigo número 1 dos fãs brasileiros por conta da decisão do título que tirou, né, o campeonato do Felipe Massa. Quem diria que tantos anos depois ele seria abraçado por boa parte dessa mesma torcida, recebendo até o título de cidadão honorário do Brasil. Depois da conquista do primeiro título, a Fórmula 1 passou por aquela mudança de regulamento em 2009 e tanto a McLaren quanto o Hamilton entraram em declínio. Eu me lembro do quanto o Hamilton parecia naquela época desligado, desinteressado em alguns momentos. Embora ele tenha vencido em todas as temporadas até ali, ele vivia uma vida meio de popstar e isso estava tirando um pouco o foco dele. A gente media isso pelo número de toques e acidentes em que ele se envolvia. Nunca antes tinha acontecido isso. Chegou a ficar atrás do Button no campeonato de 2011, que foi a primeira vez que ele perdeu para um companheiro de equipe. Mas isso tudo mudou quando o Niki Lauda se aproximou dele para tentar convencê-lo a trocar a McLaren pela Mercedes. Foi uma decisão ousada por parte do Hamilton também, porque quando ele assinou o contrato para 2013, a Mercedes era uma equipe apenas promissora, montada na estrutura da Brown, né, que ele tinha comprado a Brown, mas ainda longe do que ela viria a ser. O Hamilton aceitou o desafio e isso foi a injeção de motivação que ele precisava para voltar a ser o que era. Passou a trabalhar junto com a equipe visando o novo regulamento de 2014. Esse trabalho resultou no período de maior domínio que a Fórmula 1 já viveu, né, permitindo a ele estabelecer todos os recordes que a gente mencionou ali no início desse vídeo. Não que o Hamilton também não tenha se perdido em algum momento desses 10 anos com a Mercedes. Por exemplo, o título do Rosberg em 2016 veio em um movimento de excesso de confiança do Hamilton, além da quebra do motor na Malásia, que atrapalhou bastante. Mas, de forma geral, foi uma década para se apreciar o talento do Hamilton, fazendo corridas memoráveis e, por último, essa rivalidade estabelecida com o Verstappen no ano passado, que já é uma das mais intensas da história da Fórmula 1. Pessoalmente, fora da pista, posso dizer que o Hamilton me impressiona cada vez mais, cada vez que eu o encontro pela simplicidade e pela forma de tratar as pessoas. Eu sempre levo a ele a última edição do nosso anuário automotor. Durante muitos anos, ele ou o carro dele estavam na capa, lógico. Este ano não, mas ele gostou da solução da foto que mostrava o equilíbrio da briga na decisão. Como em todos os anos,
eu deixo um exemplar com dedicatória para ele e ele assina um outro na capa para mim. É uma relação que eu gosto muito de cultivar e espero que permaneça por muitos anos. Não tenho amizade com ele porque atualmente já não vivo o dia a dia das corridas no paddock. A gente também sabe que o Hamilton hoje transcendeu o esporte muito em função da importância dele nas ações contra o racismo e por maior diversidade no automobilismo e na vida, que é no que se baseia o projeto Mission 44, Missão 44, que ele lançou em 2021 e no qual já investiu mais de 20 milhões de dólares. Bom, pessoal, vamos dar uma conferida nos números do Lewis Hamilton na Fórmula 1? Está na hora do nosso quadro Atualiza by Autocompara. Lewis Hamilton, número 44, corridas 310, poles 103, vitórias 103 também, pódios 191, melhores voltas 61, títulos 7, 2008, 2014, 15, 17, 18, 19 e 20. E agora que a gente já curtiu um pouco mais da carreira dessa lenda do automobilismo, eu tenho um recado bem especial para passar para vocês. Sabe aquele conselho de pai para filho? Geralmente, o melhor que temos a fazer é seguir à risca, não é mesmo? Na história de Hamilton foi assim. Graças a um presente dado a ele pelo pai, isso quando ele tinha 6 anos, e o incentivo que recebeu desde o kart foi que ele veio a se tornar o piloto que é hoje, detentor dos maiores recordes da história da Fórmula 1. E que tal começarmos o ano com um conselho de quem é pai e quer bem a todos vocês fãs do automobilismo? Nesse início do ano, até o período de carnaval, as estradas ficam lotadas e por isso mesmo o cuidado com o trânsito e com o seu carro deve ser redobrado. É hora de planejar aquela revisão no seu carro para verificar se está tudo certo com os pneus, garantindo bom alinhamento e balanceamento. Esses dois aspectos são muito importantes para que você consiga ter uma direção segura na estrada. Por exemplo, o alinhamento. Ele é responsável por ajustar o ângulo das rodas para que fiquem retas em relação ao solo. É fundamental para que o motorista tenha o controle do carro, principalmente nas curvas. Já o balanceamento serve para que as rodas girem sem causar vibrações no veículo e não fazer o balanceamento corretamente pode causar trepidação nos bancos, volante e painel do carro. E claro, não se esquecer também de ficar em dia com o IPVA. Tudo isso para você poder circular normalmente nas estradas. Com tudo pronto para pegar a estrada, é hora de fazer seu seguro pelo Autocompara de forma simples e rápida. E para aproveitar essa época do ano, uma época assim mais tranquila, temos um cupom de até 18% de desconto para você fazer seu seguro auto. É só usar o código TRANQUILO, eu já garanti o meu, a renovação do meu seguro, aproveite o cupom e faça o seu agora. Para todos vocês, boas festas e até mais, até a gente voltar com mais um Lendas do Automobilismo. Um grande abraço a todos.